Olá, doutora Paula, obrigada por novamente se juntar à Eclésia e connosco analisar alguns acontecimentos que vão marcando a atualidade informativa. Recentemente, o Reino Unido aprovou a fertilização in vitro reconhecendo material genético de 3 pessoas diferentes. Neste caso concreto, 2 mulheres e um homem. Uma situação que, segundo esta notícia e segundo o parecer que foi aprovado também pelo Parlamento, esta situação concreta permite ultrapassar uma doença genética, concretamente numa célula de uma das mulheres, e permite, através desta utilização de material genético de uma outra pessoa, limitar, se não erradicar, essa deformação no material genético, concretamente numa célula, limitando as consequências na saúde da pessoa que está a ser gerada. De qualquer forma, abre-nos aqui um precedente, que é o reconhecimento de uma paternidade e de uma maternidade que envolve 3 pessoas diferentes. Como olhar para esta situação? Aconteceu de facto no Reino Unido, ainda não aconteceu em Portugal, mas vai certamente acontecer, sobretudo quando a técnica estiver mais desenvolvida. Tenho a certeza que vai acontecer, até porque a nossa lei permite. Eu acho, pessoalmente, que a comunicação social encontrou um termo que empolou relativamente, e que fica sempre bem nos títulos, que é dizer três progenitores, dando a ideia de que de facto há 3, e que de facto existem 3 intervenientes que terão o papel de mãe e pai, não é? Neste caso penso que são 2 mães e um pai. Na realidade, tudo depende da forma como olhamos para o conceito de maternidade e paternidade. E muitas pessoas, sobretudo na discussão que houve no Reino Unido, não chamam progenitores a quem fornece um bocadinho de material genético. Portanto, a questão começa já por aí. E é uma questão transversal. Tanto se coloca aqui, como na maternidade de substituição, como na reprodução medicamente assistida com recurso a dador, coloca sempre que é pai, quem é mãe, não é? Nesta discussão do Reino Unido, houve quem argumentasse que, no fundo, a terceira interveniente só contribui com 0,002%, estou a dizer um número ao calhas, mas seria só tão pouquinho material genético, e esse material genético teria tão pouca influência depois nas características genéticas da pessoa, que seria insignificante. Eu penso que este não pode ser o princípio nem ponto de partida. Há realmente uma intervenção de um terceiro. E há aqui várias questões que no fundo se colocam em paralelo, não é? A questão principal é, de facto, como disse, a utilização da ciência em prol de beneficiar o ser humano. Não se trata de um benefício qualquer, não se trata de melhorar a inteligência, ou melhorar a cor dos olhos, ou o aspecto, ou até uma característica ligada à saúde com características mínimas. Trata-se, de facto, de tentar, eu não diria reduzir, mas eliminar a possibilidade de uma pessoa vir nascer com uma doença, e perdoa-me que eu posso não estar a dizer o termo correto, mas é uma doença mitocondrial. Exatamente. Que, pelo que li, é horrível. E pode concretamente afetar vários órgãos e várias funções. Cerebrais, musculares, e várias funções e órgãos, e em muitos dos casos a esperança de vida é de 1 ano. Portanto, é uma coisa, eu li relatos horríveis, não é? E sobretudo que se transmitem geneticamente. As técnicas de procriação medicamente assistida já podiam ser utilizadas numa fase anterior, que era a seleção de embriões. No fundo, fertilizava-se in vitro, conseguia-se fertilizar in vitro diversos embriões e selecionava-se o embrião que eventualmente fosse saudável. O que significava, na prática, eliminar os restantes embriões. Neste caso,
e é um dos argumentos que é utilizado contrariando esta utilização, é precisamente que também são usados embriões, só que são só 2. Dir-me-á, estamos a discutir 2 ou vários. No fundo, a vida humana é única. Exatamente. Mas a verdade é que há uma redução significativa, portanto, são 2, segundo percebi, são 2 óvulos que são de 2 mulheres diferentes que são fertilizados, extrai-se o núcleo de um dos óvulos e introduz no outro óvulo. Normalmente as legislações, algumas legislações europeias, a portuguesa contempla isso, permite, é a única exceção para a utilização que existe na lei, a única exceção que existe na lei para a utilização das técnicas de procriação medicamente assistida fora dos casos de infertilidade. Certo. O que a nossa lei diz é que é possível desviarmos do princípio do método subsidiário de utilização das técnicas para tratamento de doença grave ou do risco de transmissão de doenças de origem genética infecciosa ou outras. Portanto, já prevê esta possibilidade. Será esta técnica segura? Quais vão ser as consequências nas crianças que vão nascer provenientes desta técnica? E, de facto, é muito importante, uma vez aceita esta técnica, que se contrabalancem, no fundo, os benefícios e os riscos da utilização. Portanto, ainda estamos numa fase preliminar. E os riscos já se conseguem perceber? Eu acho que já foi feita a experimentação para ser possível já fazê-lo e aceito pelas entidades competentes, as entidades científicas competentes. Certamente já se fez a experimentação possível, mas é uma experimentação ainda que há que acompanhar as crianças que nascem, não é? E demora tempo. Como é que vai ser a sua evolução? São anos. São anos. Portanto, é promissora. Existem outras questões paralelas que é, como referiu, a própria utilização das técnicas. É a abertura da porta, não é? E a possibilidade de, a partir daqui, poder ser utilizado as técnicas de procriação medicamente assistida, cujo objeto primordial e praticamente único é fazer face a uma situação de infertilidade, depois como é que vamos, uma vez permitindo, podemos utilizá-la sob qualquer pretexto. Certo. E, portanto, é preciso, de facto, ser muito rigoroso na abertura que se faz desta porta, não é? De forma que seja analisado, caso a caso, estas situações. A ideia do que são os progenitores pode ser posta aqui em causa? Quando falamos em técnicas de procriação medicamente assistida, fala-se sempre em maternidade e paternidade. E vamos encontrar, eu não queria falar em graduações, Sim, mas em situações diferentes umas das outras. Vamos encontrar, por exemplo, as situações em que existe um dador, de material biológico masculino, mas também feminino. Sim. Isto hoje, e as técnicas, a congelação de ovócitos, hoje em dia já estão muito evoluídas. Portanto, é possível, e em Portugal também é possível, e também se faz. Ou seja, no fundo, a doação de ovócitos, para mim, é um pouco a utilização desta técnica. Certo. É a utilização, não é esta técnica, mas no fundo há o material feminino, o material biológico feminino é de uma terceira pessoa. A nossa lei é clara, e aliás todas as legislações de todos os países nesta matéria são claras a dizer que o dador é excluído de qualquer relação de paternidade ou de maternidade relativamente à criança que vai nascer. E a maternidade estabelece com a mulher que dá à luz, como sempre foi, e a paternidade estabelece relativamente ao marido ou ao companheiro da mulher que deu à luz. Portanto,
a lei esclareceu isso. Pese embora exista sempre uma discussão subjacente, que é saber o que é mais relevante, que é o que no fundo nós discutimos aqui. O que é mais relevante para a atribuição da maternidade, da paternidade? O material biológico, o material genético ou a educação e a criação? É a velha discussão que teremos sempre quando tocamos nestas matérias. Eu aqui, neste caso concreto, diria que nem se trata de uma doação total, se pudéssemos dividir as coisas, de um ovócito, porque só uma parte é que é uma parte pouco significativa. Eu acho que temos de encarar, poder-me a dizer, um transplante de órgão também, se uma pessoa recebe um órgão de outra pessoa, estamos a receber material de outra pessoa. Não é a mesma coisa, sim. Não é material reprodutivo, é certo, sim. Mas no fundo é o que a técnica permite e vamos ter que encarar estas situações e defini-las bem relativamente às questões de maternidade e paternidade. Pessoalmente, acho que a lei que está em vigor é uma lei ponderada, é uma lei moderada, moderna, porque moderna no sentido que é equivalente a uma grande parte da legislação europeia. Existem algumas divergências, é certo, com algumas legislações, em termos de permissibilidade, mas é uma lei que na altura foi uma lei muito equilibrada e que tentou conjugar, no fundo, a possibilidade de utilização das técnicas num contexto num contexto limitado com estes princípios, que são os princípios base que sobressaem da lei. Aqui a última questão é sobre a dignidade humana. No fundo, é um pouco sempre essa resposta. Como é que nós nos revemos, no fundo, nesta discussão? Porque já se sabe que as mudanças de lei, tanto no caso inglês como, por exemplo, no caso da discussão da maternidade de substituição em Portugal ou nos outros países, são sempre movidas pelas pessoas que se sentem afetadas pela situação. E claro que sim, e nós ficamos sempre impressionados pelas descrições que ouvimos, é óbvio. Agora, não podemos legislar ou alterar a legislação porque nos faz pena ou porque é uma situação complicada e que queremos resolver. Não, temos de alterar a lei se efetivamente existem razões fundamentadas para o fazer.